Vamos lá, bora pro Reacts. Rapidinho aqui. Você sabia que 80% do agro no Brasil depende das chuvas que vêm das terras indígenas? Ô louco, calma lá, Anitta. 80% é um número muito alto. Da onde você tirou essa estatística? Da tatuagem? O fato é que afirmações extraordinárias requerem provas extraordinárias. Então, eu fui pesquisar da onde surgiu essa história e você não vai acreditar o que eu descobri. E falando de Anitta, o buraco é bem mais fundo do que vocês estão imaginando. Sim, de fato, esse estudo existe. Foi publicado pela matemática Marina Hirota. Mas há algo bastante curioso na divulgação desse estudo. Ele foi publicado sem a revisão dos pares, o que o torna vulnerável ao viés da extrapolação preliminar. Basicamente, quando um estudo é publicado, ainda mais um estudo que faz uma afirmação tão grandiosa como essa, dizendo que 80% das chuvas brasileiras vêm de terras indígenas, é normal que outros cientistas então revisem aquele estudo para que ele seja publicado, formando um consenso. Mas nesse estudo isso não foi feito e a própria cientista disse que o maior interesse do grupo era causar impacto e influenciar políticas públicas. Olha só, isso já começou a dar aquele cheirinho de militância travestida de ciência, mas foi vendo o resto do vídeo que caiu a ficha. Olha isso. Tem gente querendo abrir essas terras para garimpo, mineração, hidrelétrica. O diabo está no detalhe. Perceba que a Anitta fala mineração. É aqui que tá o pulo do gato. Não passa o vídeo que eu te explico. Marina Hirota, a responsável pelo estudo, é vinculada ao Instituto Serra Pilheira e já recebeu mais de R$1 milhão da instituição para fazer a sua pesquisa. Mas quem é o Instituto Serra Pilheira, você me pergunta? É simplesmente o multimilionário instituto fundado por, rufem os tambores, João Moreira Salles, o bilionário brasileiro que se acha classe média e herdeiro do Itaú. Tem isso, quer dizer, nós somos classe média alta, que seja, brancos. E seria esse bilionário apenas um filântropo desinteressado ou será que haveria alguma forma de conflito de interesse nessa história inteira? E se eu te contar que a maior parte da fortuna dos Moreira Salles não vem do banco, que já é bem grande, e sim, tanananan, de mineração de nióbio. Em 2013, a mineradora valia 13 bilhões de reais, enquanto a participação dos irmãos no banco apenas 7 bilhões. É uma das 10 mineradoras mais lucrativas do mundo, com uma margem de lucro de 37%. E é praticamente um monopólio, sendo responsável por 85% da produção do nióbio mundial. O nióbio, para quem não sabe, é um material muito usado em tecnologia de ponta e na indústria bélica, na indústria de guerra. E o que um monopolista odeia mais que tudo? Concorrência. O que será que poderia existir no subsolo de algumas reservas indígenas brasileiras para deixar o Moreira Salles tão preocupado? Um bolo de nióbio para quem acertar? É sabido que as reservas indígenas Raposa Serra do Sol e Morro dos Seis Lagos são ricas em nióbio no subsolo. Inclusive, Morro dos Seis Lagos suspeita-se que é uma das maiores reservas do mundo. Imagina pra você, dono de um monopólio, se um concorrente seu resolve vir e explorar essas riquezas? Acho que você não ia gostar. Então, para João Moreira Salles, militar sobre a preservação dessas reservas não é simplesmente sobre a preservação da natureza ou pelo meio de vida dos índios, mas lutar para manter o seu próprio privilégio. E a cereja do bolo? Qual foi o veículo de imprensa responsável por publicar o estudo que não foi revisado pelos pares? Piauí. Uma chance para vocês adivinharem quem é o fundador da revista Piauí? Não. João Moreira Não é possível! Salles. E aí fica um monte de idiota útil como a Anitta e a militância de esquerda defendendo essas pautas na internet, quando muito provavelmente só estão sendo manipulados por um bilionário para manter o seu próprio monopólio. Segue o perfil e compartilha Meu esse vídeo. Deus que do logo, céu, logo eu tem não a tinha parte visto o 2. final. Esse buraco é muito Eu não mais vi a embaixo. parte da... Eu não tinha visto. O dono da revista é ele! Ele é dono do instituto, ele é dono do banco, ele é dono da pesquisa, ele é dono da revista e ele é dono do cu da Anitta! Tá que pariu, velho! Nossa senhora, cara! Mas vamos lá.
Esse instituto Serra Pilheira aí, eles começaram esse instituto, ele e a esposa, com um aporte inicial de 350 milhões de reais, tá? E agora o fundo do instituto já tem mais de 600 milhões de reais. O irmão dele, o Walter Salles, tem um outro instituto também, com, se não me engano, 400 milhões de reais. Walter Salles é o que ganhou o Oscar, né, do Ainda Estou Aqui. E é um outro instituto focado também naquelas ladainhas, né, que eles falam, a democracia e segurança alimentar e blá, 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 blá. Então você pensa assim, isso é a pesquisa que eu tô fazendo hoje pro próximo vídeo, né? A carteira do agronegócio de juros, né, de financiamento do agronegócio hoje do Itaú tá em 115 bilhões de reais. 1 bilhão, quase um pouco menos aí de 1% desse valor está investido pelos dois irmãos em ONGs para foder o agronegócio. Em bom português, assim, para fazer política de esquerda e foder o agronegócio. Mas é que pra eles é bom, cara, porque se o agronegócio estiver muito pujante, né? Você sabe que o Brasil é um dos países que menos subsidia agro aqui. Por incrível que pareça, tá? Europa 10%, os Estados Unidos mais de 10%, o Brasil, se não me engano, 2 e pouquinho, tem ano que até menos de 2. Para esses caras, o agronegócio muito pujante é muito ruim, cara. Porque o que acontece? Você se torna mais independente. E quando você se torna mais independente, ainda mais esses caras que têm uma agenda diferente da galera do Moreira Salles, é uma ameaça, inclusive política. É uma ameaça financeira, é uma ameaça econômica, é uma ameaça política também, né? Então esses caras, assim, cara, cara, o Brasil é inacreditável. E aí, essa questão do nióbio, eu fui pesquisando e fica pior a história, tá? Como eu disse no vídeo, não é porque o buraco da Anitta é fundo que esse buraco aí não é lá embaixo. Você pensa assim, o que é a China? Vamos lá, nióbio, o que é o nióbio? Né? É uma liga, é um elemento que vai numa liga metálica para deixar o aço mais resistente, mais leve, né? Ele é muito usado, então, em arma, na indústria bélica, por exemplo. Então, é quase aí uma questão de segurança nacional, você poderia dizer, né? Ele vai em equipamentos de alta tecnologia e vai, então, aí em fuselagem de avião e fuselagem de míssil. E aí, vamos lembrar, o que a China anunciou há 2 dias atrás nessa briga de tarifas com o Donald Trump? O que eles falaram que eles iam parar de exportar para os Estados Unidos e para o resto do mundo? Minério? Terras raras, minério de terras raras. Nióbio é um dos minérios de terras raras, né? A maior reserva de nióbio hoje conhecida é aqui no Brasil. Você tem essa em Araxá, então, que é dos Moreira Salles, e você tem, aparentemente, essa outra de Morro dos Rios, se não me engano, que não é da Serra do Sol, que especula-se que é a maior do mundo. O problema é que a China tem a outra grande reserva de nióbio, mas o custo de extração do nióbio chinês ainda é muito caro, o que inviabiliza a exploração deles. Então, basicamente, o maior fornecedor de nióbio do mundo é o Brasil, com, então, os Moreira Salles aí com 85% do market share global, né? Que é praticamente, virtualmente um monopólio. Não é um monopólio, mas é como se fosse. E a China comprou 15% dessa operação. Hoje, a China é dona de 15% da CBMM, que é essa empresa, né? E qual é o lobby, então, do governo chinês para que a gente pare de exportar esse nióbio, já que eles são sócios minoritários da empresa, que a gente pare de exportar esse nióbio dos Estados Unidos? Inclusive, tem na Wikileaks um paper, se não me engano, vazado em 2010, 2013, eu não tenho certeza da data, do governo americano, falando que eles têm interesse e eles monitoram essas reservas do mineral sob o solo brasileiro e nas reservas indígenas. Então, assim, além de tudo, é uma questão geopolítica, né? A mineração ou não mineração das reservas de nióbio sobre o território indígena é uma questão geopolítica, né? Você tem um conflito de interesse aí, que a China é dona, então, de 15% dessa empresa, e os Estados Unidos agora vai ter uma pressão de ir buscar esses minerais em alguns lugares. Então, até tem a questão da piada aí da Ucrânia, né? Que os Estados Unidos quer minerar a Ucrânia por causa de alguns minerais raros e tudo assim, porque existe uma concentração lá, mas o problema é que, assim, é um metal que é usado na indústria bélica, que a China falou que vai tentar dificultar o acesso dos Estados Unidos, e a China é dona, então, de 15% desse mineral aqui. E aí tá a trouxa da Anitta lá e os esquerdistas que não entendem 1% do que tá acontecendo, batendo bumbo, né, e sendo instrumentalizados para uma narrativa que fica lá, vamos preservar os índios, mas na verdade o buraco é muito mais embaixo, né?
a magnitude do que está acontecendo é muito mais profunda. Não, e dá até pra gente avançar o seguinte, cara. Um dos desastres do Brasil é o Brasil ser esse país de matéria-prima. Nós somos basicamente um país agroexportador, né? Que a gente exporta commodities e a gente não desenvolve a nossa indústria, a complexidade produtiva. A gente não... Você colocando isso, cara, fica muito claro, existe um interesse geopolítico de que o Brasil não desenvolva a sua complexidade, não esteja inclusive incluído aí no grande mercado de trabalho global, né? Uhum. E a gente faz o quê? A gente que tem essa... Eu sempre brinco o seguinte, quando a gente fala de indústria ou de serviço de qualquer coisa, a gente pega o ônus dos dois lados. A gente não é nem liberal o suficiente pra falar, abre tudo e vem tudo que há de melhor no mundo e os empregos a gente corre atrás, mas pelo menos a gente vai ter acesso às coisas, as melhores coisas do mundo, aos preços mais baratos que tem, traz tudo. E nem a gente fala, ó, fecha, vamos desenvolver a nossa indústria, a nossa prestação de serviço e a gente vai ficar independente. A gente fica no meio dos dois. A gente não desenvolve, tem uma carga tributária ridícula, a gente tem não só alta, mas também complexa, a gente tem leis trabalhistas absurdas que não permitem que o Brasil se desenvolva e a gente também não tem fronteiras abertas tarifárias. Então a gente faz assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos não desenvolver a nossa indústria e não ter acesso a nada que é bom? Vamos. Aí vamos pegar tudo aquilo que a gente é bom, que é plantar soja, cana, minerar nióbio, o que quer que seja, e vamos ser um país exportador de commodities para que os outros façam. Cara, é a opção mais burra possível. Não tem como ser mais burro que isso. Mas você sabe quem faz lobby para que isso permaneça assim, né? Quem? Por exemplo, o sistema bancário brasileiro é um outro monopólio, né? Um oligopólio. Você tem aí 4 bancos, né? Que disputam, tirando agora que estão surgindo aí as fintechs e os bancos digitais, mas o grosso do mercado mesmo sempre foi dominado por pequenos bancos. Por quê? Porque a gente tem bilionários que são monopolistas, que fazem lobby para que a gente continue um monopólio, né? Olha o que foi feito agora nessa questão da blusinha, né? Do imposto da blusinha. Olha aí o Luciano Hang, que estava num lado do espectro político, depois quando a corda apertou no pescoço dele, ele foi pro outro lado e falou, não, mete imposto no que tá vindo da China. E, poxa, o Luciano Hang, ele não tem uma indústria de bugiganga. Ele tem uma revendedora de bugiganga. Sim. Né? Então, assim, por que tem que ter 92% de imposto para manter uma revendedora de bugiganga e não uma indústria? Se fosse uma indústria de bugiganga, vá lá, você está produzindo, você está criando emprego, você está criando um campo fabril que depois, né, agora a gente está num cenário de pré-guerra e pré-conflito mundial, depois você consegue aí transformar isso numa fábrica de alguma coisa, se precisar, né? Agora, uma revendedora de bugiganga, você vai transformar no quê? Né? Toda essa treta que o Trump tá fazendo é para, se der algum pepino no mundo, que tá todo mundo antecipando, ele consegue, então, ter lá uma siderúrgica nos Estados Unidos, ter uma fábrica, alguma coisa que ele vai lá e reverte. Se ele precisar fazer um tanque, ele consegue fazer um tanque. Se ele precisar fazer navio, ele consegue fazer navio. A gente tá fudido, né? Se tiver aí, nesse cenário global que tá vindo de conflito, assim, não sei nem se a gente consegue defender o território brasileiro hoje do jeito que tá. Duvido que consiga, cara. Aqui existe um outro problema ainda, que é o seguinte, até pra explorar o que é nosso, no que a gente tem alguma complexidade, que é, vamos falar de petróleo, né? Você tem auto-boicote, cara. Eu lembro quando descobriram o pré-sal, tinha uma galera falando, não pode ter exploração do pré-sal. Como assim, cara? Você acabou de descobrir uma mina de ouro, cara, né? A própria questão do nióbio. O nióbio, tá? Contradizendo um pouco o que você falou, é quase uma indústria de tecnologia, porque ele não é um mineral que você simplesmente tira ele da terra e ele tá pronto. Você tem que refinar ele. Então, existe um processo tecnológico de refinamento do mineral que a CBMM domina e é uma tecnologia específica e própria e que tem muito valor agregado por conta disso. É aquilo que eu falei no começo aqui. Os chineses não têm essa tecnologia, eles não conseguem extrair o nióbio deles de maneira rentável, pela complexidade da extração deles, que é um pouco maior que a nossa, a ponto dos caras virem aqui e comprarem 15% da empresa brasileira. O ponto é, por que a gente tem que ter um monopólio? Qual é a vantagem do Brasil ter um monopólio da extração de nióbio na mão do Moreira Salles? Fazer preço pro Moreira Salles era muito melhor chegar e falar assim, pô, é um mineral raro, o Brasil tem 90% desse mineral no mundo, é um mercado que a gente pode dominar ele, né? Mas em vez de dominar ele com um player só, vamos trazer outros 4, 5 players, vamos ter concorrência no mercado para fazer esses 4, 5 players, eles vão ter menos lucro. Pô, a empresa do Moreira Salles é uma das
10 mineradoras mais rentáveis do mundo. Tem 37% de margem de lucro. Que mineradora? Acho que nem uma mineradora de ouro tem 37% de margem de lucro, né? Então, assim, vamos diminuir essa margem de lucro dele, vamos trazer concorrência, vamos gerar outros empregos, vamos desenvolver mais tecnologias. Quem sabe aí com isso, né, a gente melhora um pouco o nosso framework regulatório, consegue trazer uma indústria. Então, ao invés de exportar o nióbio bruto, vamos exportar aí já a chapa de fuselagem feita aqui no Brasil, porque tem concorrência. A coisa começa a ficar mais interessante, mas por conta de lobby, né? Então, e lobby aí, no caso, se dá na questão indígena. Para você ter uma ideia, e isso é uma outra coisa que eu não coloquei no vídeo, mas que eu estou estudando como colocar, durante o marco regulatório, você sabe o que o Gilmar Mendes propôs, que a única coisa que poderia ser feita em terras indígenas, e depois ele voltou atrás? Mineração. O Gilmar Mendes chegou a pautar que a única coisa que poderia ser feita nessas terras indígenas era mineração, sentido, e voltou atrás. O lobby, né? O lobby põe, tira e não sei o quê. E aí fica esse discurso preservacionista, né? Que, assim, poxa, as terras indígenas brasileiras são gigantescas. E, assim, você vai fazer como é que eu vou dizer, uma extração, você não vai extrair o negócio inteiro, você vai continuar preservando. Aí você faz com a empresa, fala assim, olha, empresa, você quer extrair? Então, beleza, você vai extrair, mas tantos % do seu lucro você vai ter que investir em pesquisas de preservação. Sim. E aí você mitiga o impacto. Você mitiga o impacto, você ganha em tecnologia, aí você ganha, então, o cara vai lá e descobriu, sei lá, uma proteína nova do veneno do sapo, e aquele sapo estava perdendo o habitat dele, passa a ser preservado porque existe um interesse econômico em preservar o sapo, né? Sim, e aí, porque a preservação ambiental boa é aquela que consegue ser coincidente com o interesse econômico. Sim, né? Por Ribeirinho. Ih, minha câmera morreu. Caiu. Por Ribeirinho. Não, eu tô aqui, mas minha câmera morreu. Tá. Pro Ribeirinho faz muito mais sentido ele ir lá e preservar uma planta ou alguma espécie de alguma coisa que simplesmente ele tem que preservar porque é bonito. Então, faz muito mais sentido você alinhar os incentivos. Mas o problema é que os incentivos dos nossos bilionários não estão alinhados com os incentivos do resto da população brasileira, né? E isso é uma grandiosíssima sacanagem e nós pagamos a conta, nós somos vítimas desse lobby. Sim, peraí que eu tô aqui ainda, deixa eu só ver se volta a câmera. E aí? Não, foi? Voltou. O seguinte, cara, tem outra coisa também, Pedro. Primeira coisa que é o seguinte, as pessoas, na verdade, né, a massa da opinião pública, ela não se coloca, né, do lado da Anitta, ou do lado do Alok, né, o Alok lá colocando cocara, ai, tô com os índiozinhos, porque elas fazem elas têm esse pensamento, né, não, pô, vamos ver, não pode ter mineradora, porque, não, veja, as pessoas não pensam isso, as pessoas pensam de uma forma bastante emocional, que é uma coisa bem brasileira, ela sente uma empatia por um índio metafísico que nem existe, tá, uma ideia do que é o índio, e, bom, então eu estou apaixonado por essa ideia do que é um índio, que é só um cara bonzinho, que ele precisa, sei lá, nadar no riozinho dele, pescar o peixinho dele, caçar, sei lá, algum animal ali, e aí a mineradora e o interesse econômico, aí você vem com esses nomes que eles já soam ardidos no ouvido, né, a especulação imobiliária, não sei o que, parará, vem pra explorar e acabar com a vida desse cara, que é uma visão romantizada, ridícula de como isso funciona. No meu vídeo, inclusive, eu falo isso. Se você pega, por exemplo, a densidade de cidades populosas do mundo, Madrid, Paris, Tóquio, até se pegar Buenos Aires, cara, são cidades que elas passam dos 17 mil habitantes por quilômetro quadrado, certo? São Paulo, que é a cidade talvez mais populosa do Brasil, tem uma densidade média de 7.500, ou seja, a maior cidade do Brasil já não é tão densa. E aí quando você pega a densidade média do país, que é de 17 ou 20 e poucos habitantes por quilômetro quadrado, cara, uma densidade absolutamente baixa. Isso significa o quê? Se você tem um país que você preserva mais de 65% do seu território, você concorda que a sua parte ecológica, a sua parte... Cara, ela tá muito bem feita, Com certeza. Só que aí quando você pega as terras indígenas, o dado é ainda mais, assim, ele é gritante. Você tem 0,8 pessoas por quilômetro quadrado. O que eu tô te dizendo é, cada índio, se você pega a ideia do teu índio lá, puta, tem um índiozinho lá, cada índio tem mais de 1 quilômetro quadrado de terra, cara. Então, vamos supor que tem uma família de índios ali, tem 10 pessoas. Você tá falando de mais de 10 quilômetros quadrados de terra pra essas pessoas. É muita terra, irmão. É muita terra. E mais, quando você pega ali o acompanhamento de fotos por satélite, né, onde tá tendo queimada, onde tá tendo desmatamento, onde tá tendo mineradora clandestina,
clandestina, onde tá tendo garimpo ilegal, onde tá tendo exploração, né, do que não pode, a esmagadora maioria dos casos são em terras não tituladas, porque você não tem quem culpar. Olhei lá no satélite. Bom, tem a terra que é do Pedro e tem a terra que é do governo. Aqui perdeu um espaço, desmatou. Aqui perdeu um espaço, desmatou. Nessa daqui, você vai lá no Pedro e falou, mano, por que desmatou aqui? Você vai ser multado, você vai ser preso, você dá um jeito de voltar isso aqui. O cara tem um interesse econômico, né? Interesse econômico. Você vai no outro cara que não é de ninguém, e aí? Então, é justamente o oposto, cara. Quanto mais terra indígena você tem, menos controle, menos preservação você tem. É ridículo você falar isso. E digo mais ainda, porque eu tenho experiência, cara. Eu já fui ver índio lá no Paraná, no interior da Bahia, no sul da Bahia, no interior do Mato Grosso. Cara, eu conheço um monte desses povos indígenas e vou te dizer, esses povos indígenas não se sentem representados nem pela FUNAI e nem pelos próprios indígenas que são mais, não é civilizada a palavra, né, mas são mais próximos, né, do homem branco, que exploram esses caras, bicho. Você vai lá no pedágio indígena do interior do Mato Grosso, não é cara, enquanto tem um índio de cocar e arco e flecha apontando uma flecha pro teu carro, que esse cara nem fala português, tem um outro cara com uma camiseta da Lacoste, um tablet, te cobrando 50 conto, irmão. Sim. Eu acho que tem dois tipos, né? A gente poderia dividir, lógico que é um gradiente, né? Não são dois tipos absolutos, mas tem dois tipos de índio. Tem o índio que ele quer ficar lá na dele, no meio da Amazônia, na tribo isolada dele, ele não quer nem ver o homem branco, e esse cara eu acho que ele deveria ser preservado dentro das suas peculiaridades e particularidades lá, né? As tribos isoladas. Agora, você tem índio que quer ser integrado, o cara não quer ser índio, né? Ele não quer ser inimputável, ele quer estar integrado na economia brasileira, ele quer consumir, ele quer ter internet, ele quer ter celular, ele quer ter videogame, né? Ele quer viver uma vida ocidental. Ele viu o nosso modelo de vida e ele acha interessante. E ele não pode fazer isso. Então, por exemplo, você tem tribos lá no Mato Grosso aonde os índios plantam soja para ganhar dinheiro, mas eles não podem plantar soja, então eles não conseguem vender a soja que eles colhem e eles precisam de um laranja produtor rural para vender a soja que eles plantaram e colheram, porque eles não podem fazer isso. É um absurdo. O cara trabalhou, o cara plantou, a terra é do índio, né? Em tese, a terra é dele. Há todo aquele argumento, a terra é do índio porque o índio tava lá e não sei o que. O índio não tem o direito de fazer o que ele quiser com a terra dele. O índio não é considerado cidadão brasileiro. Se ele vai lá e construir ele é inimputável. Se ele vai lá e constrói uma oca, ele não pode vender a oca dele com um brasileiro com um título, né? Com um documento que diga, não, vendi a minha oca pro Pedro, vendi a minha oca pro Arthur. Sim. Que é um absurdo. O cara quer. Não é que ele não quer, não é que ele é uma tribo isolada, né? Porque uma coisa, eu entendo a importância antropológica de você preservar a tribo daquele cara que não quer ter contato com o homem branco. Mas e o cara que quer? E o índio que quer contato? Eu ainda tenho uma visão um pouco diferente, cara. Eu acho que é o seguinte, eu acho que você tinha que titular tudo e cada um faz o que quer e, mas aí você vai submeter ele a um sistema de entendimento da propriedade, que é um sistema branco. Mas eu acho mas que... ele assim, quer, mas ele quer. Ele tá lá com o Starlink, o índio tá usando Starlink, o índio tá na Hilux. Eu acho que é uma coisa arrogante, cara, você falar, não, deixa esses caras aqui, não mexe neles. É como se você tivesse um zoológico e você fala assim, nesse animal você não toca, né? Mas sabe, enfim, é o problema do entendimento brasileiro da hipossuficiência. Sim. É um problema cultural nosso, é um problema que existe na lei trabalhista, é um problema que existe nas relações contratuais na política, é um problema que existe nas relações contratuais. Você parte do princípio que aquela pessoa é um coitadinho incapaz de ser senhor de si mesmo. Sim. E cara, aqui, Pedro, a gente tem que ir num cartório pro cara bater um carimbo e dizer que eu assinei um papel. Vai se fuder, cara. Assim, cara, para e pensa no que é isso, cara. Você tem que dar uma licença estatal pra um cara que vai se passar de família em família, pro cara pegar um carimbo, que nem é ele. É um estagiário que nem sabe quem é você. Quem é você? Eu sou Arthur, deixa eu ver. O rabisco está parecido. Toma este selo brilhante aqui, ó, agora me paga. Cara, não faz o menor sentido. Aqui nós temos o tal do dirigismo contratual. Aqui, uma pessoa que vai ter uma relação de trabalho com outra, ela não tem liberdade de escolher como ela vai vender a coisa mais nobre que um ser humano pode ter, que é o produto do seu labor. Cara, eu estou trabalhando, eu sei quantas horas eu quero trabalhar, eu sei por quanto eu quero trabalhar, eu sei negociar. Não, você tem que estar submetido a um líder sindical que nem te conhece, o cara nem sabe quem é você, não sabe sua história, ele te colocou numa categoria, você não é mais o Pedro Tomates, agora você é um cara que trabalha com empilhadeira numa zona específica que é dominada por ele. A tua relação contratual, a venda do teu labor está submetida a que classe você foi a intermediação dele. E se fere diretamente o interesse desse cara, você não pode negociar. Cara, pelo amor de Deus, cara.
Aí, e o que me irrita, velho? Ele ainda te cobra pelo privilégio de poder falar como você deve trabalhar. Não, é ridículo, cara. É ridículo. Aí, Sim. aqui no Brasil, cara, a gente vê essas coisas que são lógicas, né? Por exemplo, esse último do FGTS, Pedro, assim, cara, eu não entendo como o brasileiro não entende. O governo, ele toma parte do seu dinheiro e fala assim, ó, você tá com problema financeiro? Eu não vou te dar o dinheiro, mas vai pegar um empréstimo que eu dou pro banco. Cara, como é que você não enxerga isso, bicho? O dinheiro é teu. E, mas é do patrão. Que seja do patrão. Então, em vez de dar pra você, você vai pedir um empréstimo e o governo vai dar para o banco. E você agradece. E aí, esses artistas todos, cara, Anitta, Alok, eu falo muito desses dois porque esses batem muito essa questão indígena. Eles gostam muito de sinalizar virtude, dizendo que eles estão... Cara, eu vejo esses caras falando de índio, como você vê um cachorreiro falando de cachorro. Ai, que bonitinho, olha que fofinho, gostem de mim, eu gosto dele. É isso, eu vejo isso. Sim. E a galera não enxerga, cara, coisas óbvias que estão acontecendo na tua lata, irmão. Pelo amor de Deus, cara. É muito... É muito triste. É muito triste. E aí o Pedrão Tomates vai lá, faz um vídeo maravilhoso, denunciando assim, uma coisa que assim, lembrando, tá? O Pedrão Tomates só pegou informações que são públicas, tá? Qualquer pessoa pode fazer essa pesquisa. O Pedrão Tomates, como um cidadão comum, foi lá e fez, tá? Me fala uma coisa, o Pedrão Tomates vai estar em algum programa da Globo porque fez uma importante denúncia, né? Vai ser manchete da Folha de São Paulo, não sei das quantas, importante denúncia de cidadão que planta tomates. Por denunciar o cara que dá emprego pra Fernanda Torres, acho que eu não vou na Globo, não. O irmão do cara que botou a Fernanda Torres no Oscar, eu acho que eu não vou, não. E quer ver eu estender a crítica aqui? Vamos falar, toda a bancada ruralista no Congresso, todos esses caras que estão com medo, não sei o que lá, alguém fez esse trampo, bicho? Então, não, mas eu acho que agora a questão, como é que eu posso dizer, a caixa de Pandora começa a abrir. Ah, mas agora que você fez o vídeo também, aí beleza. Alguém tem que chutar a lata, né? A primeira vez, uma bancada ruralista, a turma trabalha lá, viu? E foi assim, foi muito louco, porque eu assisti esse vídeo da Anitta, eu falei, vou fazer um react aqui, né? No mesmo espírito lá que você fez. Eu falei, pô, mas 80%, ela tá falando que 80% das chuvas do Brasil vem de território indígena. Eu falei, de onde ela tirou isso aqui, né? Pensa uma coisa, Pedro, vamos lá. Ela tirou da tatuagem essa ideia? Tipo assim, imagina que na hora que vai condensar, vai evaporar toda aquela água, tipo assim, existe um privilégio dos céus, onde ele foca mais, como se fosse um spot de luz, assim, não vão pegar mais água daqui que é de terra indígena. De terra indígena, vamos subsidiar a água. Você faz esse estudo, cara? Não, até foi feito o estudo, e aí que tá o lance, né? Eu falei, vou pesquisar de onde ela tirou isso, não é possível que ela tenha tirado realmente da bunda esse número, é um número muito alto, vamos pesquisar. E eu achei o estudo da matemática que fez, chama Marina Hirota, só que na publicação do estudo, né, como eu falo lá no vídeo, eles não fizeram, foi um estudo feito acho que por umas 10 pessoas, mas não foi um estudo publicado de fato numa revista científica que tem os critérios de publicação, né? Para quem não sabe, se você vai publicar um estudo numa revista científica, esse estudo tem que ser revisado por outros cientistas e só então ele é considerado legítimo para ser publicado. Eles atropelaram esse processo para publicar esse estudo de maneira rápida na revista do João Moreira Salles, na Piauí, e a própria cientista diz que o intuito dela, por apressar esse processo, era para gerar impacto e pautar o debate público, porque o Supremo estava decidindo sobre o marco temporal. Para as pessoas que não sabem o que é o marco temporal é aquela revisão da Constituição do Supremo que pacificou as disputas indígenas, que diz que isso pode ser voltado atrás. Então, por exemplo, se um índio acha que a sua terra é dele, né, igual em Santa Catarina, tem hoje municípios que são construídos em lugares que os índios disputam, que são terras indígenas, você basicamente tem que sair da sua casa e devolver para os índios aquilo que você construiu, né? E isso foi pacificado em 88. Então, é uma insegurança jurídica bizarra, porque você pode virar, você cata um antropólogo, você fala assim, não, sim, o Pedro aqui é descendente do Guarani Kaiowá, então, desculpa, Arthur, você tem que dar sua casa para ele. Lógico que eu tô extrapolando aqui, mas você tem que dar sua casa para ele, porque ele é um E tem uma coisa, Pedro, não sei se você sabe que o recurso jurídico, ele não pode ser do mérito, você sabia disso? Se existir um estudo dizendo que ali é terra indígena, ou é importante por algum motivo, você não pode contestar o mérito, você pode contestar a forma como você vai sair e devolver, você não contesta o mérito. Caramba, sério? Você não contesta insano. o mérito. Não sabia. É insano. Vem um cara da FUNAI, ele fala por algum motivo, encontrei um martelo indígena aqui, então essa terra de tal área é indígena. O dono da terra, se a terra for titulada, o titular da terra não tem direito a recorrer no mérito. É ridículo isso, cara. Absurdo, só que aí sabe o que esses caras fazem? Sabendo dessa insegurança jurídica, e a real é o seguinte, tá? Pra não destruir
também qualquer credibilidade, né, que a FUNAI possa ter, os caras não saem fazendo isso. Só que o que dá pra fazer? Você pega, por exemplo, grupos como o MST, MTST ou até grupos financiados por traficantes de drogas. Se você tem um estudo que parece que é terra indígena, você diz que é, você põe indígenas de verdade pra ir lá e reivindicar aquela terra, depois você tira aqueles indígenas e põe os bandidos, que foi o que aconteceu. Faz uma grilagem com índio, basicamente. Você faz a grilagem com índio, exatamente, que é basicamente o que aconteceu em Itamaraju, né? Você pega lá, você entra com o indígena, aí beleza, bom, tomou aqui, legal, entrou com o indígena, aí o indígena sai e chegam os bandidos. Ou, ao contrário, você invade com bandidos, puta, a galera põe uns índios ali, acabou a atenção, beleza, agora usa pra gente. Cara, eu fui ver, eu vi com os meus olhos, cara, chegando lá, o trator do cara, que era um trator, cara, uma máquina, não tem nada a ver com terra indígena, sendo usado por um grupo de bandido e uns índiozinhos na porta falando, não, você não vai entrar aqui. Eu vi, cara, ninguém me recebendo contou, mesada, né? Os índios recebendo mesada. É foda, é foda. Não é fácil. E aí, ô Pedrão Tomates, vamos reagir só mais uma coisa aqui. Não sei se você viu que uns indígenas tentaram invadir o Congresso. E eu até achei engraçado, porque é o seguinte, eu não sei se você sabe, um desses indígenas é uma deputada, né? Do PSOL. Eu falei, bom, ela foi invadir por causa do Glauber, né? Que foi caçando, nem cagaram pro Glauber. É a Guajajara? A Sônia Guajajara? Não, é outra. Não, é outra? Aí eles tentaram invadir porque tá demorando pra demarcar terra indígena, que é outro absurdo. O marco temporal, gente, só pra você entender o que o Pedro falou, é uma linha. Olha, o que tá demarcado até aqui tá demarcado, o que não tá, que é o correto. Tá, onde você vai pôr a linha? Aí você pode debater. Põe a linha aqui, beleza. Só que sem a linha, tudo pode. É aquele ditado que diz, né, que no Brasil até o passado é incerto. É coisa que já tá pacificada, já resolveu, passado, e aí os caras querem voltar no negócio. É um absurdo. Porque assim, você não pode falar que surgiu mais índios, né? Surgiram novas tribos indígenas que foram lá e, a não ser que elas estejam conquistando o território brasileiro, que não tá acontecendo. Então, isso já tá pacificado, gente. Já passou, já resolveu. Vamos ver a invasão? Põe aí. Assim, com uns índios meio branco aí, hein? Não, e eu vou te dizer uma coisa, Pedro. É inegável a globalização, né, cara? Porque é o índio utilizando uma tecnologia chinesa, conhecida como pólvora, né, cara? O Kim falou, até postei um outro vídeo lá da Angelina Jolie, naquela foto, né, cheio de Hilux atrás, assim. O Kim comentou que era apropriação cultural, que eles estavam roubando as caminhonetes do povo dele. Mas é assim, cara, índio soltando fogos, velho. Índio soltando fogos. Acabou, não é mais índio. Eu acho que eu tenho uma opinião forte sobre isso, tá? Minha opinião é o seguinte, bateu de frente com a polícia... Mas não pode, né? O cara é inimputável. Você se jogou do 10º andar, cara. Vou fazer o quê? Não, o cara é pior que não pode. O índio é inimputável. Isso é ridículo. Isso é importante deixar claro. Se o dia 8 tivesse sido feito por índios, não teria acontecido nada. Não mais. Se o índio matar você, ele não vai ser condenado. Ele responde na tribo, ele responde na tribo, exatamente. Ele responde na tribo, né? Enfim, mais um absurdo do Brasil e a gente vai deixando passar, né? É foda demais, cara. Pelo amor de Deus, né? Agora, o que me irrita mais, eu vou te dizer, cara. O que me irrita mais é a cara de pau dos artistas. Isso pra mim é... Assim, ver a Anitta fazendo aquele negócio e a galera aplaude, a galera burra. Diva, sempre musa, necessária. Ai, cara. O pior não é o artista, o pior é o bilionário. O pior é a galera batendo palma pro Walter Salles. Sabe? No Oscar, Exato, esse é o problema. Naquela torcida, lembra aquela torcida do Brasil pelo Oscar lá? E todo mundo, levantando aquele vídeo escroto da galera batendo palma, como se fosse o final da Copa do Mundo, e na verdade essa galera está batendo palma para um cara que fez fortuna, né? Como você falou, eles vivem de impressões e falam, tem que cuidar do meio ambiente, não sei o que, o cara que tá abrindo um buraco gigante no meio de Minas Gerais, em Araxá, e tá arrancando minério do solo, e essa turma acha que ele é o paladino da virtude, que ele é o bastião da cultura brasileira. Vamos lá? Bora! Dilmãe, o que é? Dilmãe pisando na bolsomínia. Vamos lá. Legal. Ela de voo? Vamos lá. Vai lá. De primeira classe. Lógico, querida. Eu sou presidente de banco, querida. Ou você acha que presidente de banco que acha?
De primeira classe. Sou presidente de banco. Não, mais do que presidente de banco, ela é ex-presidente do Brasil, cara. Você acha que esse presidente do Brasil não tem privilégio? Você acha que a Dilma, ela sofreu impeachment? Ah, agora vai, sei lá, voltar a vender sorvete em algum lugar? Não, cara. Você é ex-presidente, você tem segurança. Ih, meu. E mais, ela é da turma do Lula que tá no poder hoje. Mesmo que ela não fosse presidente de banco. Ela é a Dilma, cara. A Dilma, ela tem todos os privilégios que você não tem. Por quê? Porque ela é da turma que tá no poder. Por quê? Porque Anitas e Alox, eu sempre vou falar isso, né? Chancelam esse vagabundo e é isso aí, né? Tem muito o que falar sobre isso, né? Próximo. Isso aqui é muito legal. O Brasil tá ferrado nos índices de educação, certo? O Lula fez o seguinte, bom, esconde os índices. É só você... Se você não vê os índices de alfabetização, como é que você vai falar que o Brasil tá ruim em alfabetização, não é mesmo? Mas agora nós vamos ter a solução. Por quê? Dá uma olhada nisso daqui. Agora nós vamos ter isso aqui no currículo das escolas, né? Dos mesmos criadores de 80% das chuvas do agro vem das terras indígenas, rufem os tambores. Vem aí o ensino da importância dos oceanos contra o aquecimento global. Vai lá. Que está aqui no nosso telão, porque isso tudo surge de uma forma mais intensa em 2021, quando o estado de São Paulo, e a gente está falando do estado não, do município de Santos, em São Paulo, aprova uma lei municipal já levando adiante essa questão de incluir no currículo escolar, e depois a gente vê outras cidades, né? A gente está falando de 21 municípios que hoje já tem lei municipal, e a ideia agora é ampliar e chegar a todo o Brasil para a gente ver futuramente todo aquele mapa de azul, pintado de azul, já com essa questão inserida no currículo escolar. Hoje mais cedo eu conversei, portanto, com a ministra da Ciência e Tecnologia e também com o professor Ronaldo, ele que é referência nacional e internacional nesse tema. A gente vai ouvir um trecho. Nenhum de nós, das nossas gerações, de quem está em casa nesse momento, teve uma formação para entender que esse planeta Terra, 70% dele é água. E se a gente não entender como essa água funciona e 97% dela é oceano, nós não vamos entender como isso impacta a nossa vida e como as nossas ações impactam o oceano. O currículo azul é trazer com uma visão muito ampla, não só para quem mora na praia, perto, longe do mar, entendendo a partir da segurança alimentar, da resiliência climática, da cultura, do esporte, no meu local, onde eu encontro esse ciclo das águas e o oceano presente. O que nós queremos com isso, né, é estimular e despertar a curiosidade científica numa relação natural que o Brasil tem, objetiva com o oceano, e a gente possa fazer com que isso diminua os impactos da emissão dos gases de efeito de estufa, que isso traga bem-estar para a população, numa visão de que a gente possa beneficiar as pessoas dessa riqueza que tem o nosso mar. E assim a gente criar uma lógica, né, de um ciclo virtuoso, em que as pessoas possam se sentir incluídas, partícipes e dominando o significado dessa riqueza que tem o oceano. Falou nada, ela falou nada com nada. Ela só falou um monte de amenidades. E eu vou te falar uma coisa, cara. Eles ainda criam um nome, né? Currículo azul. É óbvio, cara. Eu consigo defender qualquer coisa de estar no currículo. Você defender tirar é muito difícil, porque, você não acha que isso é importante? Como assim, cara? Como assim você acha que isso é importante? Você tem que lembrar o seguinte, cara. Currículo escolar, ele é necessariamente excludente. Você inserir uma coisa, você tira outra. A criança, ela não vai passar 24 horas por dia na escola. Colocar uma coisa é tirar outra. E o problema do Brasil não é Oceano Azul, não é falta. O MEC tem um dos currículos obrigatórios mais complexos e mais completos, entre aspas, do mundo. Nós temos muitas disciplinas obrigatórias. O problema é que a gente obriga e não faz. Não, tem que aprender isso, põe. Não, tem que aprender isso, põe. E a gente não faz. Além de termos falhas estruturais na formação desse currículo, a gente não aprende, por exemplo, economia básica. A gente não aprende na escola a diferença de um senador para um deputado. Não aprende, tá? No currículo não tem isso. A gente não aprende direito. A gente não aprende nada. O mínimo a gente não aprende dessas coisas. Então, existem problemas estruturais na formação do currículo obrigatório. Só que pior, que aí a parte mais... A gente não executa nem o básico. A gente não ensina português e matemática, irmão. Você vai falar de Oceano Azul. Dá uma olhada como é que estão as escolas hoje. Olha isso daqui, ó. Olha isso daqui, ó. Dá um play aí. Isso é uma sala de aula, cara. Vai lá, o moleque tacando coisa na professora. Vai lá, ensina currículo azul pra esse moleque, velho. Sai da frente, caralho, sai da frente.
Olha isso, velho. Olha isso, velho. Você vai... Ah, não, pessoal. Agora, qual é o nome do rapaz lá? O Ronaldo vai ensinar a importância do currículo azul pra essas crianças. Pelo amor de Deus, cara, vocês não têm a menor ideia de como funciona o Brasil. Vocês estão tão distantes da realidade, vocês não têm a menor ideia. Eu vou dizer pra você, cara, o Brasil só vai poder falar de ensinar o básico e que dirá a escola, a aula de história das religiões de matriz africana, o que você quiser enfiar no currículo. Nós só vamos conseguir aprender quando a gente tiver uma coisa que não é trabalhada no Brasil, que é um senso de identidade. A gente não se considera irmãos, a gente não tem orgulho do próprio povo, a gente não pensa em nada além das próximas horas. Eu já falei isso várias vezes, enquanto a gente não, todos os povos têm um mito fundador. A gente precisa ter o nosso, cara. A gente precisa engrandecer figuras históricas, ainda que contraditórias. A gente precisa engrandecer Dom Pedro e os revoltosos contra a coroa. Nós precisamos engrandecer Tiradentes e Dom João VI. Nós precisamos engrandecer Zumbi dos Palmares e Bandeirantes. Nós precisamos ter essas figuras, nós precisamos mitificar a nossa história. Nós precisamos ter um senso de identidade, de quem a gente é e o que a gente quer ser. Aí você começa a dar um amálgama, aí você começa a cimentar, a concretar aquilo que importa, tá? Você precisa pegar uma escola dessa, eu vou te dizer o que você tem que fazer. Você tem que fazer o seguinte, ó, essa escola vai ficar aberta 7 dias por semana. Nós vamos abrir a escola 6 da manhã e nós vamos fechar a escola 10 horas da noite. Neste ambiente aqui, você vai praticar esporte, você vai ter orgulho da tua escola, você vai vestir o blusão da tua escola, você vai querer fazer com que aquela instituição seja respeitada, você vai fazer parte do time de handball da tua escola e vai disputar com a outra do bairro, você vai querer ganhar, você vai aprender arte na escola, você vai ter um monte de coisa e você vai ter como grade curricular o mínimo necessário, você vai ter matemática e português bem ensinados e mais, você vai criar um sistema de recompensa para professor que, número 1, parte de uma avaliação objetiva. Hoje a avaliação do professor ela funciona assim, você tem o professor avaliando o aluno e depois a nota desse aluno avalia o professor. É óbvio que isso não vai dar certo, porque você mesmo está avaliando aquele que vai te avaliar. Não é assim que funciona. Você precisa ter instituições independentes de avaliação de professores e de alunos. E a partir das boas performances, você vai ter privilégio, inclusive financeiro. Você vai premiar em dinheiro os professores que apresentarem melhores índices de aprendizado dos alunos. Você vai ter também prêmio em dinheiro para os melhores diretores de escola. Aí você começa a filtrar os bons professores e escorraçar os maus professores. É assim que funciona. Outra coisa, a nossa pirâmide de investimento financeiro na educação ela é o contrário. O Brasil investe 5,6% do PIB em educação, o que é muito comparado com outros países. O problema é que a gente despeja dinheiro na universidade pública e falta dinheiro para educação básica. Tá errado, a gente tem que inverter isso daqui. Você tem que fazer com que a universidade pública tenha financiamento privado como as melhores universidades do mundo. Você tem que ter como Harvard, Yale, Oxford, você tem que vender serviço, estacionamento, parceria privada com empresa, vender nome de sala para os milionários irem lá e comprar e colocar o nome da sua sala ali, para que o cara que estudou lá fale, eu quero que essa universidade continue boa, para que o meu currículo, quando eu apresente o nome dessa universidade, continue valendo muito, para que o meu filho estude aqui. E aí você passa o financiamento da universidade a ser privado. E aí, com este dinheiro, você joga na escola pública. É assim que deve ser feito. É uma fórmula, você não precisa reinventar a roda. Essa fórmula já funciona em democracias mais desenvolvidas. A gente deveria fazer isso aqui, cara. Entendeu? É difícil demais, né? Vamos lá? Ó, o Rui Caperroni fez um vídeo de 4 minutos explicando essa situação da CBF, tá? Como eu não entendo nada disso, o Rui Caperroni entende muito disso. Ele é um cara muito corajoso, tá? Ele teve coragem, por exemplo, pode colocar no 1,25. Ele teve coragem, por exemplo, de citar que ele era meio, eu acho o Lula um lixo e acho o Bolsonaro também não é solução. Foi um dos poucos que teve essa coragem, né? Eu vou passar aqui e nós vamos aprender com o Rui Caperroni, tá? O contexto da história. A CBF, basicamente, tinha um presidente e aí houve uma judicialização desse presidente, dele não poder estar lá, não poder ser candidato. E aí, coincidentemente, uma empresa do Gilmar Mendes que presta serviço para a CBF, né, tava no meio desse processo, esse cara saiu, entrou esse novo presidente. Curiosamente, a empresa do Gilmar Mendes voltou a prestar serviço para a CBF, a judicialização acabou, esse cara começou, o próximo presidente foi judicialmente permitido de estar lá, e aí, basicamente, ele aumentou o salário de todos os presidentes estaduais, né, das federações estaduais, né, de 50 para 200 mil reais. Uma movimentação estranha. E o Rui Caperroni explica sobre isso. Vamos embora. 6 jornalistas
jornalistas da ESPN foram afastados porque falaram mal da gestão do Edinaldo. E a ESPN negocia, ou já tem, não sei, os direitos da Série B do Campeonato Brasileiro, portanto, um telefonema resolve tudo. Lembra quando aconteceu o negócio da eleição do Ronaldo, que eu fiz um vídeo aqui e eu falei tudo o que ia acontecer? Modéstia à parte, eu não errei nada. Eu falei que a imprensa não ia repercutir. Não repercutiria porque são parceiros comerciais, os jornalistas iam fingir de morto, ia pintar uma porra de uma cortina de fumaça, treinador da seleção e o caralho, ia todo mundo ir deixando pra lá, o Ronaldo pra lá, deixa pra lá, o absurdo que foi, deixa pra lá. Só que aí a revista Piauí veio com 80% do que eles vinham, hein? Por algum motivo, saiu um pedaço, mas tá na gaveta de alguém. De repente veio a notícia e alguns jornalistas corajosos, que não têm muita noção, talvez, de como a banda toca, foram lá e falaram, ó, isso aqui tá errado, isso aqui é um absurdo e tal, não sei o quê. Então, se você não tem nenhuma relação comercial com a CBF, você corre o risco apenas de ser censurado por outras vias. Ligar no seu patrocinador, como já fizeram com o meu e etc, pra tentar fazer uma pressão, né, pra tentar te prejudicar financeiramente, que é o que manda no mundo. Tudo isso que a gente tá falando aqui é sobre dinheiro, tá? Não tem nada que não seja sobre dinheiro. Então, ele liga lá no seu patrocinador, mas se for numa emissora, é mais fácil. Eu ligo pro chefe da emissora e falo, irmão, sabe o direito de transmissão que você tem aqui da Série B ou da Série C ou do Copa do Brasil? Então, a gente é sócio. Teu cara aí tá falando mal de mim na emissora. Tira o cara. E aconteceu agora na ESPN. Afastaram 6 caras do jornal da ESPN porque eles criticaram a gestão da CBF do Edinaldo. Ora, eu não posso criticar? Não, você não pode criticar. Você entendeu lá em cima como é que funciona? O esporte não tá servindo pra você perceber como é que funciona. Eu tenho o direito, eu tenho o poder, eu tenho o dinheiro. Eu distribuo esse dinheiro. Eu distribuo um ativo que todo mundo quer. Se você não jogar meu jogo, ou se você atrapalhar o meu sistema, eu derrubo você. E ninguém vai falar nada. Porque nós, brasileiros, somos um bando de frouxo. Nós somos um bando de bunda mole. Pausa aqui. E tem torcedor Rica, eu vou te falar, cara, como é difícil essa gente que tem coragem de falar real, cara. Não, você tem que criar conexão, o povo tem que gostar de você, então você... Para, velho. O que mais tem, fala, porque o povo brasileiro é maravilhoso, o povo brasileiro é guerreiro, o povo brasileiro é trabalhador, o povo brasileiro é alegre. O povo brasileiro é um bando de otário, tá? Que é roubado e vota no ladrão, joga no tigrinho e acha que tá indo bem, e o povo brasileiro é bunda mole sim. A partir do momento que o cara te rouba, passa a mão na tua bunda, chuta a tua esposa, cospe na cara da tua filha, põe fogo na tua casa e você aplaude ele, você é um bunda mole, tá bom? Você é um bunda mole. Vai lá. Isso que eu acho a coisa mais engraçada, a reação do cara ao assistir um cenário desse, em vez dele entender e falar, cara, peraí, será que esse jogo não é jogado em outras esferas mais importantes? Porque tá desenhado o joguinho, é só você trocar os personagens, o jogo tá desenhado. Aí você olha e fala assim, não, eu não vou entender. O que eu vou fazer? Eu vou lá na internet dizer que eu não torço mais pra seleção brasileira de futebol. Ah, porque teu time não tá no esquema? Teu time é honesto? Diretoria do seu clube, ninguém rouba dinheiro, ninguém leva dinheiro por fora ali, tá tudo certinho, tudo tranquilão, ninguém fez parte desse sistema todo, tá tudo certo. Entendi, não, só pra saber, porque realmente é muito prático. Não adianta você querer ficar fingindo que, não, mas o meu time não, o seu time sim, cara, todos eles, irmão. Isso é uma puta de uma gangue, entendeu, mano? Um monte de gente fazendo um puta de um esquemão pra todo mundo sair ganhando, menos a gente, menos o futebol. E aí você tem um caso desse como o da ESPN, que eu acho uma merda, eu acho absurdo, lamentável, mas eu acho do cacete que isso seja exposto. Eu achei sensacional isso. Por quê? Primeiro, pra que o brasileiro tenha 10 minutos na vida dele e falar, porra, mas será que tá certo isso? Será que se eu olhar pro todo, eu não consigo enxergar isso em outros temas? Será que isso é razoável? Será que eu tô sendo manipulado e, portanto, sabendo que isso existe, esse foi só o que foi exposto e foi só com o futebol? Será que as informações chegam pra mim são corretas ou são as permitidas? Porque se já não existe mais liberdade jornalística, claro que não existe. Se não existe liberdade jornalística no futebol, se um presidente de Confederação Brasileira de Futebol tem o poder de fazer um negócio desse com uma emissora da Disney, uma ESPN, não é uma emissorinha, é ESPN, uma emissora grande pra caralho. O que restou? Isso que vocês estão vendo é uma amostra grátis desse tamanho, perto do restante. E ainda tem gente que continua achando que não, nós vivemos num país democrático, que existe autonomia pra se falar o que quiser, liberdade, você não é ameaçado, você não... Não, imagina, isso tudo é bobagem. Só que agora tá evidenciado, né? Agora tem um caso muito típico de um telefone tocando e de 6 pessoas sendo afastadas. Por que eles fizeram de errado? Eles ameaçaram alguém de morte? Eles agrediram alguém? Eles fizeram alguma coisa que não seja uma crítica? Que eu acho que é um direito do jornalista esportivo criticar e falar, a gestão é uma merda, essa gestão é uma merda. Eu tenho esse direito, não tem? Eu acho que o trabalho de tal treinador é uma merda, o do outro é bom, o do outro é... Ué, eu tô aqui pra isso, pô. Não pode. Tirem as conclusões de vocês. Mas tá ficando cada vez mais difícil, cara. Porque se nem com tudo isso as pessoas acordam, fica muito difícil continuar discutindo. Pois é, Rica. Ainda que você fala de futebol, irmão, eu falo a mesma coisa só que pra política. E a decisão dessas pessoas interfere na minha vida. É fodes. É fodes ou não é fodes?